Galerinha, estou gravando esse story para falar para vocês o seguinte: estou indo fazer uma visita no presídio agora, na PL3, e muita gente fica curioso para saber como que é a visita do advogado no presídio. Gente, é super tranquilo, tá? A gente chega lá, fica numa salinha da OAB, né, onde você vai dar o nome do seu representado até que eles façam a movimentação dele. Feito isso, autorizado sua entrada, você vai passar por um detector de metais, né, um raio-x, para ver se não está entrando com nada que o sistema prisional permite, né, não permite. E a partir daí você vai ser colocado numa salinha que é um parlatório. Você não tem contato direto com o preso, né, um parlatório, um vidro, um telefone, igual aqueles que a gente vê da cadeia americana. E assim você tem o contato com o seu representado, tá? Em regra, é só você e ele ali na conversa, né? Não tem ninguém escutando e é super tranquilo. E a parte que mais chama atenção é essa, você não tem contato direto com o preso. Entenderam? Mas eu digo uma coisa também, gente, as coisas mudam, tá? Porque quando eu comecei a advogar lá em 2016, a PEL1, por exemplo, ela tem uma ala de seguro. O que é essa ala de seguro? Onde fica presos, faccionados ou normalmente por crimes sexuais. E lá, antigamente, você falava cara a cara com o preso. Eu até não me esqueço, uma vez, foi eu e a doutora Elisângela lá, né? Logo que nós começamos a advogar, pedimos para falar com o rapaz, um preso, inclusive, super perigoso, né? Tinha feito umas coisas assim bem pesadas. Meu, botaram uma cadeira e a gente ficou assim, ó, cara a cara com o preso. Eu achei assim, meio, porra, é sério isso? Porque assim, gente, cá entre nós, né? Você nunca sabe qual que vai ser a reação do preso, né? Se ele vai te atacar, te agredir, sei lá, qual que vai ser a reação que ele vai ter lá. Enfim, né? A gente tem que ter a cautela mínima, né, possível, né? E eu sempre falei, né, pra que ter medo do preso, né? A gente tá ali trabalhando em benefício dele, em favor dele. E aí alguém um dia me falou assim: você já parou pra pensar que você pode funcionar como moeda de troca? Não que eles queiram te fazer mal, mas você, estando ali como advogado, se eles te pegam, né, para fazer uma rebelião ou alguma coisa, alguém vai intervir por você, né? Espero, né, que a OAB faça alguma coisa se de fato acontecer. Mas eu falei, cara, não é que de fato ele tem razão, né? E dependendo das circunstâncias, gente, enfim, mas assim, eu nunca tive medo, né? Sempre fui tranquilamente, mas, cara, a gente tem N situações, né? Tem várias mulheres, né, advogadas também, que passam por esse procedimento, que vai fazer atendimento, então é bom ter cautela, né? E assim, sempre tem aquela coisa, né, do advogado levar coisas para o presídio. Acontece? Acontece. Só que depende muito do presídio. Esses presídios, pelo menos que nós vamos aqui na região de Londrina, né, com exceção ao centro de triagem, todos eles você passa por raio-x, você passa por revista, não tem como você entrar com alguma coisa no presídio. Então assim, é quase impossível. E por isso que eu friso esse detalhe de que a gente fala com o preso pelo parlatório, porque não tem como você passar nada para ele, né? Então assim, acontece de pessoas levarem, acontece, mas é um presídio que ele não dispõe de muita tecnologia, digamos assim, para fazer a revista prévia do advogado. Nos presídios que acontece, nos casos que acontecem, são os casos que não são modernos, digamos assim, para que a pessoa possa entrar com alguma coisa sem passar pela revista. Então é mais ou menos assim que funciona. Aí uma coisa legal também de falar, gente, é o seguinte: aqui na PEL3 é igual a cadeia americana, tá? Você vai passando entre as portas, elas vão se abrindo e vão fechando. Então assim, eles abrem e fecham tudo através de câmeras, né? Que eles vão visualizando, e conforme você vai andando, as portas vão se abrindo e vão fechando. Então é bem legal. O único momento que tem um agente ali que vai te acompanhar de fato é na hora que chega no parlatório ali, que ele vai abrir a portinha do parlatório. Você fica numa espécie de uma cela ali fechado, né, no primeiro momento, e depois você vai para o atendimento. Mais uma coisa importante: você não vê outros presos, né? Por exemplo, quando eu vou passando para chegar lá no parlatório, você vai passando, né, no corredor, não tem as celas, fica nos pavimentos do fundo. Os presos que você vai vendo é os que estão trabalhando ali no presídio, né? Os que cuidam da limpeza, os que cuidam da comida e coisas assim. Mas, por exemplo, você não vai ver as celas com as pessoas dentro. Isso fica profundo e a gente não tem essa visão. A única visualização de presos que a gente vê são os que estão ali
trabalhando no presídio, né? E sempre são tranquilos, são respeitosos. Normalmente são os presos assim que já cumpriram boa parte da pena, já estão para progredir, né? São, entre aspas, ali os presos de confiança. E então é mais ou menos assim. A última coisa, ó, aqui fica a PEL 3, que é o presídio mais novo que a gente tem em Londrina. Aqui fica a PEL 2, que funciona como uma unidade de progressão aos presos que já estão progredindo. Ali, naquela coisa amarela ali, fica a casa de custódia e aqui fica o presídio dos menores infratores, ó. Então, basicamente, é tudo isso aqui, ó, só de cadeia. E a PEL 1 fica lá no cafezal. E essa aqui é a visão, ó. Grades, sei lá, onde tem os policiais. Aqui é o estacionamento das pessoas que trabalham. Tudo tem grade. E aqui é a entrada principal. A gente vai entrar por aqui, ó. Aqui é a sala dos advogados, ó. Tem um computador, um armário para deixar suas coisas, porque a gente não pode entrar lá dentro com celular, relógio, nem nada. Tem um ar-condicionado. Aí você vai preencher essa ficha aqui com o nome do seu preso, né? Se souber o cubículo dele. E vai entregar ali naquela portinha ali onde o agente vai chamar o preso. E a partir daqui, né, dessa porta ali que é a entrada principal, você já não entra mais com telefone celular, relógio, nada. Que é a partir dali que você vai passar pelo raio-x. Recebi aqui algumas mensagens de pessoas falando para eu levar elas junto quando eu vier aqui no presídio. Gente, não pode trazer ninguém. A única pessoa, né, as pessoas que estão autorizadas a entrar, né, é o advogado. No caso, o estagiário do advogado, se ele tiver a carteirinha da OAB, se for só estagiário sem o registro da OAB, não pode entrar. E os familiares nos dias de visita, né, que pode entrar desde que tenha a carteirinha. E aí tem que juntar uma documentação, alguns requisitos, que daí é a assistente social que passa. Então assim, quero levar uma pessoa aleatória. Não posso trazer, né? Somente estagiário se tiver a carteira da OAB ou advogado, tá? Demais pessoas não entram. E os familiares, só os que têm a carteirinha que pode entrar. Olha o tamanho disso aqui, gente. Aqui é PEL 1. Grande pra caramba. Aqui é por dentro do presídio, gente. Essa aqui é a Porta da Liberdade. E aqui a gente volta pra rua. Hoje, diferente das outras vezes que eu vim atender aqui, não foi tão tranquilo. Mas nada assim. O que acontece? Lá no anexo, onde eu disse pra vocês que ficam os presos faccionados ou envolvidos em crimes sexuais, coisas assim, eu estava atendendo o meu representado e outra advogada atendendo o dela. Era um senhor, só consegui ver isso. E a gente consegue tanto ouvir a conversa do advogado quanto ouvir a conversa do outro rapaz que tá preso, né? E ele desmaiou. E pelo que eu entendi, ele tem problemas de desmaio e ele demora para voltar. E quando ele volta, ele fica se batendo. E ninguém sabia lidar com o rapaz ali. Na hora de tirar o meu preso, ele voltou pra dentro pra ficar guardando. Eu fiquei ali olhando, o advogado saiu e o cara ficou ali estirado no chão e ninguém conseguia ali resolver o problema de imediato. Então foi meio assim, assustador, digamos, né? Enfim, é situação que a gente precisa lidar também, né? E assim, gente, pra galera que é um pouco sensitiva, a energia da cadeia é muito pesada. É bizarro, é um negócio assim bizarro. Mas enfim, é isso, né? Por que eu não fiz medicina, né?